inclusive, falando da própria cultura dos cananeus, a gente já começa aqui, ó. Eu tenho uma live que é polêmica para alguns, mas é uma das lives mais profundas que eu já fiz, que falo sobre Deus tem esposa. E eu mostro como a cultura dos cananeus, eles entendiam essa questão, o panteão deles, né? Que na verdade, assim como a escritura não hesitou em chamar Deus o Pai de El, eles entendiam que, mesmo que eles adoravam outros seres ali, na cultura dos cananeus, mas eles reconheciam e sabiam que existia um Deus primordial, e era chamado de El, o Pai, o Supremo, que tinha o seu trono, e ele tinha uma esposa, chamada Asherá, e ele tinha 2 filhos, um era Ian e outro era Baal. E há um conflito entre esses 2 irmãos, em relação aos Elohim, que tinha uma assembleia. E o Salmo 82 ele prova essa questão. Né? O salmista ele jamais usaria uma coisa pagã se ele não entendesse que o mundo espiritual é assim. Então, praticamente a mitologia dos cananeus, mesmo que eles não focavam em El, mas em Baal, que é, né, que a gente chama de Baal, né, eles sabiam que existia toda essa hierarquia e toda essa questão. Dentro da mitologia dos cananeus existem várias, algumas com certas diferenças, mas a mais interessante é a que eles colocam que Ian é expulso dos céus, das regiões ali, celestiais, porque ele quer se voltar contra ela, quer tomar o trono de ela, quer tomar Asherá, a esposa de ela, para si, uma esposa. E ele quer que os Elohim se unam a ele e escravizem os outros seres de classe mais baixa ainda que os Elohim, mas que são anjos, seres celestiais. Então Baal se revolta, principalmente no episódio final daquilo que ele teria se deitado com a Asherá, com a esposa do pai. Olha só. E aí Baal se revolta a isso, expulsa ele dos céus e todos aqueles que estavam com ele. Interessante, né? Ou seja, a queda de Satanás. A gente consegue ver claramente o que aconteceu. E para alguns é chocante. E na verdade todas essas figuras estão na escritura, só que a escritura ela não dá ênfase de uma maneira direta a esses seres, mas você consegue entender pelos textos através das camadas de interpretação. Porque o protagonista da Bíblia é Yeshua, é Jesus, e não esses caras, os demônios nem Satanás. Apesar deles, a escritura mostrar em várias partes estes seres. Já era sabido. Tem hoje teólogos de meia pataca que negam todas essas coisas. Falam. Tem uns que tá na moda agora falar que não tinha Satanás no Velho Testamento. E alguns, inclusive, dizem que nem existe Satanás nem no Novo. Então a grande questão é, esses caras eles negam os textos. Então os cananeus eles já têm a base de toda a história celestial. E a escritura já tem ali. Só que as pessoas não perceberam, não entenderam. Né? Quando o Eterno ele fala que Israel o trai com outros deuses, existem níveis de literalidade nisso, que as pessoas não perceberam. Quando o Eterno ele combate a uma entidade feminina chamada Rainha dos Céus, que era uma Rainha dos Céus, mas essa entidade ela cai. E aí nesse panteão, você observa que ela é uma entidade que agora é venerada junto com Baal, e eles são um casal, a escritura já está dando todas as respostas. Mas o pessoal parece que é cego, né? O pessoal não quer entender. Mas as culturas antigas, elas tinham muitos níveis de informação sobre todas essas questões.